Existem objetos que nunca deveriam ter sido encontrados, artefatos tão enigmáticos que desafiam a lógica, a história e até mesmo a ciência moderna. Preparem-se, pois vamos explorar os 10 objetos mais misteriosos já encontrados por arqueólogos. Mas aviso: alguns desses itens são perturbadores, capazes de plantar a semente da dúvida e da inquietação na mente daqueles que ousam desvendar seus segredos. Nossa jornada começa no fundo do mar. Em 1901, mergulhadores gregos fizeram uma descoberta surpreendente: um objeto metálico incrustado no fundo do mar Egeu. O mecanismo de Antiquitera, como foi chamado, é um dispositivo de mais de 2.000 anos. Sua complexidade é de causar calafrios. Estruturas de bronze corroídas revelaram um sistema de engrenagens e mostradores de uma sofisticação única. O mecanismo de Antiquitera era capaz de prever eclipses e até calcular as posições astronômicas com uma precisão que só seria vista novamente séculos depois. A pergunta que ecoa pelos corredores da história é: como? Como uma tecnologia tão avançada surgiu na Grécia Antiga? Nossa próxima parada nos leva às profundezas das Américas, às selvas verdejantes da Costa Rica. Ali, em meio à exuberância tropical, um enigma colossal nos espera: as esferas de pedra. Centenas delas, espalhadas pela mata, desafiando a lógica e a história. Imagine a surpresa dos arqueólogos ao se depararem com essas esferas perfeitamente esculpidas, algumas com mais de 16 toneladas. De onde elas vieram? Quem as fez? E o mais intrigante: por quê? Alguns estudiosos acreditam que as esferas tinham um significado astronômico, alinhadas com as estrelas em um mapa celestial gigante. Seriam essas esferas vestígios de uma Atlântida americana, um elo perdido com um passado glorioso e esquecido? Deixemos por um instante as selvas e os oceanos e aventuremo-nos pelos corredores empoeirados de bibliotecas ancestrais. Nosso próximo enigma assume a forma de um livro, mas não um livro qualquer. Apresento a vocês o manuscrito de Voynich. Imagine um livro escrito em um idioma que ninguém consegue decifrar. Suas páginas, repletas de ilustrações de plantas inexistentes, criaturas que desafiam a biologia e diagramas que parecem ter saído de um sonho de Leonardo da Vinci. O manuscrito de Voynich é um enigma que seduz e frustra linguistas e criptoanalistas há séculos. Seria um código secreto, protegendo um conhecimento perigoso demais para ser revelado? Do microcosmo de um livro para a vastidão do deserto peruano. Nosso próximo destino nos leva às alturas, a um lugar onde a imensidão do céu se encontra com o enigma da história, as linhas de Nazca. Imagine sobrevoar o deserto e se deparar com gigantescos geóglifos, desenhos que se estendem por quilômetros na areia. As linhas de Nazca foram criadas pela civilização Nazca há mais de 2.000 anos. Mas como? Como eles conseguiram criar algo tão preciso, tão monumental, sem ter uma visão aérea? Preparem-se, pois nosso próximo enigma é tão belo quanto perturbador. Adentramos o mundo das caveiras de cristal, artefatos que parecem ter saído diretamente de um filme de Indiana Jones. Imagine segurar em suas mãos uma caveira humana, perfeita em cada detalhe, esculpida não em osso, mas em cristal puro. A lenda diz que elas possuem poderes ocultos, guardando a sabedoria e a energia de uma civilização extinta. Retornamos ao mundo da cartografia, onde um mapa antigo desafia tudo o que pensávamos saber sobre a história. Apresento a vocês o mapa de Piri Reis. Criado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis, este mapa mostra com surpreendente precisão a costa da América do Sul, detalhes da Antártica e até mesmo a existência de ilhas, que só seriam descobertas séculos depois. Capítulo 7.
da imensidão dos oceanos para o coração do antigo Império Persa. Nosso próximo destino nos leva ao Iraque, onde um achado inusitado desafia nossa compreensão da tecnologia antiga, as baterias de Bagdá. Em 1936, durante escavações em Khujut Rabu, arqueólogos se depararam com pequenas ânforas de cerâmica, cada uma contendo um tubo de cobre e uma barra de ferro. Estudos posteriores revelaram que, quando preenchidas com um líquido ácido, como suco de limão, essas ânforas eram capazes de gerar eletricidade. Mas para que serviam? Qual o propósito de uma bateria em um mundo sem eletrodomésticos, sem luzes elétricas? Alguns acreditam que as baterias de Bagdá eram usadas para fins medicinais, como uma forma primitiva de eletroacupuntura. Outros que elas tinham um propósito mais esotérico, utilizadas em rituais religiosos para produzir luzes e efeitos especiais. Nossa viagem nos leva agora à ilha de Creta, berço da civilização minoica, onde um disco de argila coberto de símbolos enigmáticos desafia a compreensão dos estudiosos há décadas. O disco de Festo. Imagine segurar em suas mãos um disco de argila cozido, com cerca de 16 centímetros de diâmetro, e se deparar com uma série de símbolos espiralados, impressos na argila como um carimbo ancestral. O disco de Festo foi encontrado em 1908 e desde então tem sido objeto de fascinação e frustração. Ninguém consegue decifrar os símbolos. Seriam eles uma forma de escrita ainda desconhecida? Um código secreto? Ou apenas uma brincadeira de um artesão minoico? Da Grécia para a Índia, onde a engenharia antiga se mostra em toda a sua glória e mistério, apresento a vocês os pilares de Ashoka, testemunhas silenciosas de um passado grandioso. Esses pilares monumentais, erguidos pelo imperador Ashoka durante o século III a.C., são feitos de um tipo especial de ferro que não enferruja. Como isso é possível? Qual o segredo da metalurgia avançada utilizada pelos antigos indianos? Seria este um exemplo de tecnologia ancestral, um vislumbre de um passado muito mais avançado do que imaginamos? E chegamos ao fim da nossa jornada com um enigma que nos leva aos picos nevados do Himalaia, a um mundo de lendas e mistérios, as Pedras Dropa. Em 1938, uma expedição chinesa liderada pelo Dr. Chi Pu, que teria encontrado, em uma caverna remota, uma série de discos de pedra cobertos por inscrições espiraladas. Segundo a lenda, essas inscrições contavam a história de uma civilização extraterrestre que teria visitado a Terra há milhares de anos, os Dropa. As Pedras Dropa são um dos artefatos mais controversos da arqueologia. Sua autenticidade é questionada por muitos, que as consideram uma farsa elaborada. Seriam as Pedras Dropa apenas um mito moderno? Ou seriam a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo? E então, chegamos ao fim da nossa jornada pelos caminhos tortuosos da arqueologia e do mistério. O que aprendemos com esses estranhos achados? Seriam eles meros frutos do acaso, anomalias em um universo regido pela lógica? Ou seriam sussurros de um passado esquecido, pistas de que a história da humanidade é muito mais complexa, muito mais surpreendente do que poderíamos imaginar? E você? O que acha? Qual desses artefatos despertou a sua curiosidade? Compartilhe suas teorias nos comentários.